para você ter uma nova vida. Porque Sério? aquele que aceita essa palavra se torna Trabalhar. uma nova criatura. Não porque ele quer, mas sim porque o Fica Espírito quietinho no Santo celular, transforma. quietinho. Basta aceitar, basta abrir a porta do teu coração e deixar ela entrar. Quero citar para vocês o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Uma mensagem maravilhosa, o qual é edificante para aquele que ouve e para aqueles que aceitam essa mensagem, o ama, né? Mateus 7, versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e corrente rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, comparou-ele o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correntes rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluído Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém? Jesus, ele é bem claro que aquele que ouve a palavra dele e os guarda é filho dele. E aí jamais vai vir a armadilha de Satanás e vai destruí-lo. Por quê? Porque Jesus Cristo é a rocha. A palavra dele é a rocha. Jesus, ele não deixou uma religião ou um homem para nenhum de vós seguir. Deixou a palavra. Portanto, ele ora ao Pai no livro de João 17, versículo 17, o qual eu não canso de citar. Pai, santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Não há verdade fora desta palavra. Se você quer permanecer na verdade, tem que alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo está fundamentado dentro da Escritura, porque muitos falam que a Escritura foi escrita por homens. Sim, mas foi homens inspirados pelo Espírito Santo. Porque se aqueles homens não quisessem escrever esta palavra, essa Escritura que é santa, te garanto que até essas árvores escreveria ela. Porque o Senhor Deus não precisa do ser humano, mas nós precisamos dele. Porque se Deus nos manda fazer o ir e eu não quiser ir fazer, ou você não quiser ir, ele manda outros. E se o homem ou a mulher não quiser fazer, ele manda os animais. Porque Deus é Deus. Até o diabo, ele sujeita a Deus. Deus pode usar até o próprio diabo para te alertar. Então, meus amados, crê no Senhor Jesus de acordo com a verdade. Para de acreditar na mentira. Essas denominações religiosas são a maioria mentirosas. A maioria mentirosa. Por que a maioria? Porque lá dentro ainda tem alguém que são servos de Deus. Portanto, o dia que o Espírito Santo tocar no coração dela, ela sai de lá. Assim como nós éramos. E o Senhor nos resgatou. E hoje nós vemos o que vimos, não através dos nossos olhos carnal, mas sim espiritual. A própria palavra de Deus é espírito e vida, para aqueles que aceitam ela. Então creia no Senhor de acordo com a verdade. Hoje o que você vê de um sistema religioso que era para ser uma doutrina de Cristo, é um verdadeiro comércio. Hoje mesmo, se você for puxar o calendário, os calendários de festa da doutrina católica, você vai ver lá, que é bingo para lá, é bingo para cá. E Jesus, ele mesmo, o próprio Jesus, no livro de João capítulo 2, ele vai falar que fizeram da casa de Deus covil de ladrões. Não só o catolicismo, mas todo o sistema religioso está desse jeito corrompido, porque só pensa em dinheiro. Se pensasse na alma de cada um de vós, pregaria essa palavra, e essa palavra vai direto no teu pecado, assim como vai no meu todos os dias. E eu amo, porque eu amo essa exortação. Então, se você não ama essa palavra, você vai se revoltar, mas aquele que ama se corrige, porque a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar 24 horas. Se um dia 24 horas você tem que vigiar 24 horas, o que é que você vai fazer com o resto? Então, meu irmão, busca a tua salvação enquanto é tempo. Porque para você ser salvo não precisa você pegar o que você tem
Você não precisa de alto salário, você não precisa de sacrifício, você precisa só crer no Senhor. Só que tem um porém. A partir do momento que você crê nele, aí você tem que obedecer a palavra. Porque o próprio Jesus fala: aquele que permanecer até o fim será salvo. No livro de Mateus 24 você vai ter a resposta. Então, estuda a Escritura, meus amados. Peça orientação ao Espírito Santo. Porque Jesus, quando foi ao céu, ele falou para os discípulos que quando o Consolador viesse, guiaria em toda a verdade. E não haveria necessidade nenhuma de alguém nos ensinar. No livro de João 14, versículo 26 e João 15, 26. Confira, tem que estudar a palavra. Porque se você estiver ouvindo a palavra pela boca dos outros, você vai ser enganado, tá? Porque Jesus fala que aquele que ouve e pratica vai edificar na tua casa, que é você mesmo na rocha, e essa rocha é Jesus. Amém? Então busca ele enquanto é tempo. Sai desses sistemas mentirosos, o qual não está preocupado com a tua salvação. Se você quer examinar e saber se é uma doutrina de Cristo, vai para essa palavra. Vai para essa palavra. Apóstolo Paulo fala: se vir alguém pregar outra doutrina que não seja de acordo com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é doido. Delírio cerca de questões, de palavras, não sabe nada, e ele ainda fala: parte-se dos tais, eu fiz isso, eu saí fora. Por quê? Porque o homem é mentiroso e falho. Portanto, Jesus fala que a palavra de Deus é a verdade. Não há outra verdade fora dessa palavra. Não estou te convidando para nos seguir, nem para ir seguir placa de denominação nenhuma, mas sim a palavra, porque ela liberta. Paulo, ele cita no livro de Romanos capítulo 1, versículo 16 em diante: que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu também digo mesmo que o nosso amado irmão Paulo. Eu não me envergonho de citar capítulo e versículo dessa palavra, porque eu sei que aquele que ouve e guarda vai se tornar uma nova criatura, porque aí o Espírito Santo vai começar a transformar a vida dele. Eu creio porque aconteceu isso comigo e está escrito aqui também para a vez nossa. As pessoas às vezes não dão ouvido para essa palavra, mas essa palavra vai nos julgar no último dia. Portanto, aqueles que conhecem têm que ter obediência nela. Aqueles que não conhecem, procura conhecê-la. Porque se você morrer no engano, meu amado, é condenação. Hebreus 9, 27 está escrito: está ordenado o homem morrer uma só vez, depois vem o juízo de Deus. Então, como se você morrer uma vez, o que é que vai acontecer contigo se você morrer no erro? Porque Jesus, ele não se agrada com a morte do ímpio, mas do justo sim, porque ele sabe que os justos já estão salvos. Porque se morrer hoje nesta palavra, será salvo. Agora, se morrer no erro, é a condenação. Por isso que Jesus fala: ide pregai o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo. Não creu, condenação. É o próprio Jesus que fala. Livro de Mateus capítulo 7, está escrito que há dois caminhos, céu e inferno. Só existem dois caminhos, céu e inferno. Você escolhe. Se você quiser ir para o céu, você tem que andar de acordo com essa palavra. Se não, é inferno. Porque a palavra de Deus te leva para a salvação. Agora, o inferno, esses pecados malditos, é as coisas que o mundo te deseja e você aceita. Porque muitas pessoas não querem sair dos seus erros. Não querem. Ouve a palavra de Deus e finge que a palavra de Deus é para ser seguida de acordo com seus pensamentos. Não é não, amado. Aquele que conhece essa palavra tem que ser uma nova criatura, tem que ser transformado. Se não foi transformado, ainda não conheceu a glória do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é vida. É vida. E aquele que está na vida não vai querer voltar para a morte. Creia no Senhor Jesus, de acordo com o caminho. E o caminho é a palavra. Jesus fala que não existe outro caminho para nós chegar até Deus, a não ser por Ele. Livro de João 14,6, ele é bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não fala para você seguir uma religião. Jesus não fala para você fazer curso de teologia. Jesus não fala para você ser rico, para você trabalhar e ficar milionário para ir para o céu. Não, ele fala para você ter obediência, crer nele, no nome dele e obedecer os mandamentos dele. É obediência. Todos nós somos falhos, mas o pecador involuntário o Senhor nos perdoa. Livro de João, capítulo
1, capítulo 2, vai estar a resposta. Se você pecou, meu amado, involuntariamente, o Senhor te perdoa. Basta você clamar a Ele. Assim que tu chegar no teu quarto, ou onde você estiver, clama a Ele, que Ele te perdoa. Agora, se você estiver na prática do pecado carnal e sabe que está sendo condenado e não abandona, aí, meus amados, não tem mais o que fazer. É você e Cristo. Amém? Creia no Senhor Jesus, como diz a Escritura. O apóstolo Paulo fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, que nada pode contra a verdade, senão a verdade. Qual é essa verdade? O Evangelho de Cristo é a verdade. E para você ser um discípulo de Cristo, tem que fazer o que Jesus pede. Jesus fala: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E você, sendo discípulo de Cristo, lógico que você vai conhecer a verdade. E depois que você conhece a verdade, você é liberto. Porque o próprio Jesus cita lá no livro de João 8, versículo... No livro de João 8, ele vai citar lá, meus amados, versículo 36, que se nós estamos nele, que é o Filho, nós somos livres. Se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Então, por que eu falo que eu sou livre? Porque quem me resgatou foi Cristo, não foi homem. Porque se fosse homem, eu estaria fundado a minha casa na areia. E eu te garanto que já teria caído. O apóstolo Paulo fala que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Porque o que está de pé pode cair. E o que está caído pode levantar. Mas o que está caído para levantar se torna mais difícil. Então toma cuidado, meus amados, com as suas condutas. Você que conhece a palavra do Senhor, toma cuidado. Clama ao Senhor, pede a Ele sabedoria e discernimento para viver aqui nessa terra. Você que não conhece, passa a conhecer a palavra a partir de hoje. Não perca tempo mais da tua vida ouvindo doutrinas de homens que só fala em si mesmo. Não fala para você ter uma vida de acordo com Cristo. Porque aquele que ama essa palavra vai te indicar para ela, vai te levar para ela, não vai levar para si. Muitas pessoas hoje chegam e falam, tem o prazer de chegar a falar: eu sou da Universal, eu sou católico, eu sou de tal, mas ninguém tem coragem de chegar: eu sou de Jesus Cristo. Todos aqueles que chegam em mim falam: onde é a tua igreja? Falei, está fundamentada dentro da palavra. Porque Jesus fala que a igreja verdadeira dele é aqueles que estão aguardando a ele para subir com ele. Porque a igreja verdadeira de Cristo nunca foi pedra de tijolo. Aqueles que não conhecem a palavra, às vezes, pode achar loucura. Mas examine a palavra para você ver. Se o apóstolo Paulo fala que nada pode contra a verdade, senão a verdade, por que vocês não examinam? Eu examinei a doutrina católica, se estava de acordo com a palavra. Nunca esteve e não vai estar. As doutrinas de homens não está fundamentada na palavra, porque se tivesse pregar a salvação. Jesus dá uma ordem para os discípulos: ide, ele fala ide, pregar o evangelho, de graça, receber de graça dai. Não era para levar nada, receber nada. Se chegar em algum lugar e alguém vos receber, fica. Se alguém recusá-lo, sacode o pó do teu chinelo e vai embora. E retira a paz ainda. Olha o que Jesus falou, olha o que ele ensinou. Por que esses homens de hoje precisam de dízimo, precisam disso e aquilo para pregar o evangelho? Se o próprio apóstolo Paulo tinha esse direito, meus amados, é isso que você tem que acordar. O próprio apóstolo Paulo tinha esse direito de pegar a oferta ou dízimo para pregar o evangelho. Ele rejeitou. Ele resolveu trabalhar de dia e pregar o evangelho de noite. Trabalhava de noite e pregava o evangelho de dia, para não ficar pesado sobre as ovelhas. Porque o verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas, assim como Cristo. Jesus, ele fala no livro de João 10 que o verdadeiro pastor cuida das suas ovelhas e morre por causa das suas ovelhas. Hoje é ao contrário, as ovelhas estão cuidando dos pastores e as pessoas acham ruim a gente citar essa palavra. A gente prega a palavra porque eu não quero responder pelo sangue de ninguém, meus amados. Então vocês querem conhecer a verdade? Vai para a Escritura, peça discernimento do Espírito Santo. Não adianta você estudar a Escritura fazendo cursinho de teologia também, não, que é perda de tempo. Dobra o joelho na tua casa, onde você estiver, e pede o Espírito Santo de discernimento, que eu te garanto que ele vai te ensinar. Amém? Creia no Senhor Jesus de quanto é tempo. Olha os irmãos aqui, ó. Os irmãos, o irmão Cidenilson, o irmão
Irmão Aníbal, irmão Jardel. E eu, a Roxa, tá ali comprando os pastelzinhos. Aleluia. Pastelzinho.